Olá para você que nos acompanha pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla, nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação para você que nos acompanha. Desde já, muito obrigada pela sua companhia e eu te convido a participar do nosso bate-papo informativo aqui pela Rádio Defensoria. Nosso assunto de hoje é o seguinte: nós vamos falar sobre audiência pública que detalha a estrutura, funções e a atuação da agência reguladora. Tudo isso aqui no Entrevistas DPE. A Prefeitura de Boa Vista realizou aí uma audiência pública para apresentar a estrutura também e as funções da Agência Reguladora Municipal, responsável pela fiscalização de serviços essenciais como água, esgoto e transporte urbano. E nesta entrevista você saberá, vai ficar sabendo por dentro de todo o assunto o que foi debatido e conhecer também mais sobre os planos e ações da agência. Para falar sobre esse assunto, nos prestar esclarecimentos e informações, eu estou aqui com o nosso convidado de hoje, que é o diretor-presidente da ARM, Tiago Amorim. Seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE. Olá, Adriana. Quero agradecer primeiramente a você e ao convite da Defensoria Pública. Pela primeira vez a gente está aqui na Rádio DPE e cumprimentar todos os ouvintes também. A agência reguladora vai estar à disposição para atender aí todas as perguntas. Obrigada. Desde já, Tiago, a gente que te agradece você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui prestando esclarecimentos para quem nos acompanha pela Rádio Defensoria. Primeiramente, a audiência pública ela buscou aí aproximar, a população do trabalho da Agência Reguladora Municipal e esclarecer as suas funções. Qual foi o feedback mais relevante que a população trouxe durante a audiência? A audiência pública foi um sucesso. Foi a nossa primeira audiência, nosso primeiro contato com a sociedade. A Agência Reguladora é uma secretaria de município nova, está em fase de estruturação, e essa audiência serviu para apresentá-la para a sociedade, explicar quais as suas funções, tirar todas as dúvidas, e a audiência, como repito, foi um sucesso. Muitas pessoas estiveram lá e tiraram suas dúvidas logo no final. Que maravilha, veio para somar, veio para melhorias. A regulação de água, e esgoto e transporte urbano são áreas criticadas, pela população. Como é que a agência reguladora municipal ela pretende equilibrar aí as demandas dos usuários com a visibilidade econômica das concessionárias? Esse é um tema bastante complexo e polêmico, até porque hoje não existe nenhum órgão fiscalizador legalmente que faz esse trabalho, principalmente de água e esgoto, da parte de saneamento, que hoje a concessão pertence ao município de Boa Vista, mas está concedida para a CAE, a Companhia de Água e Esgoto de Roraima. E nessa audiência nós tivemos uma apresentação muito importante de um consultor contratado para essa reestruturação, um pós-doutor especialista em regulação, onde ele explanou quase 2 horas uma apresentação e tirou todas as dúvidas de quem estava presente. Para quem não conhece, qual o papel da agência reguladora, até para a gente, antes de começar essa conversa, tirar essa dúvida, fazer um comparativo com as agências reguladoras federais, que são 13 no total. A primeira a ser criada na década de 90 foi a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que hoje é o setor com a regulação mais consistente dentro do Brasil. E a última agência a ser criada foi a Agência Nacional de Mineração. Além dessas, tem a Anatel, a ANPP, tem a Agência Nacional de Cinema, que é a Ancine. Então, assim, essas são as agências federais. E dentro da federação temos as agências infranacionais, que são as municipais e as estaduais. Boa Vista está implantando, sendo a última capital do país a efetivamente ter uma agência reguladora efetiva, e a única do estado. Hoje são quase 200 agências reguladoras filiadas à Associação Brasileira de Agência Reguladora. Boa Vista já aparece no cadastro da Agência Nacional de Águas, da ANA, com a sua agência reguladora cadastrada. E ela vem para fazer propriamente o que o nome diz, regulação, fiscalização, controle, mediação da concessionária, do contrato, no que tange o contrato, em relação aos serviços essenciais para a população. Então é uma segurança jurídica também para a concessionária, que ele tem um poder de investimento, de ter um órgão técnico que está trabalhando para essa regulação,
e uma segurança também para a população, que vai ter normas, manuais, que serão editados pela agência, implementados pelas concessionárias, e isso com certeza vai refletir na melhora do serviço. Maravilha. E também foi citada a questão do transporte clandestino, né? Foi citada essa questão, um desafio aí para a prestação de serviços, né? E quais medidas a agência reguladora pode adotar para coibir aí o transporte irregular e também proteger os usuários, né? Então vamos lá. Os dois serviços que a companhia, que a agência vai fazer a regulação, inicialmente é água e esgoto com a CAE e transporte urbano de ônibus, coletivo de ônibus, que é um contrato que a prefeitura tem com a empresa Cidade de Boa Vista. Então entra a parte de ônibus coletivo, que é o dia a dia de muita gente aqui em Boa Vista que acorda cedo para pegar ônibus para ir para o trabalho e volta no final da tarde ou para ir para a escola. Dentro disso aí, e vai fazer algum trabalho em parceria com alguns órgãos para combater alguns transportes ilegais. Mas a finalidade mesmo é a regulação, é a estruturação dos manuais relacionados ao transporte de ônibus coletivo. Muito bem. O evento também permitiu que prestadores de serviços apresentassem dados operacionais, né? E de que forma esses dados influenciarão aí na formulação de normas regulatórias? A gente já está com uma legislação totalmente nova, editada, uma minuta, que será apresentada brevemente para a Câmara Municipal para que tenha essa estruturação por completo. Então, Boa Vista vai ser, eu acho que a capital com a lei mais atualizada em relação à lei federal de agências reguladoras, o marco legal do saneamento, as normas reguladoras da ANA e as legislações ligadas ao transporte urbano de ônibus. Existe também a edição dos manuais operativos, que são as resoluções internas da agência reguladora. Essas minutas também já estão prontas e assim que a lei for aprovada, vai acontecer a segunda etapa, que é a conversa com as concessionárias, para que seja alinhado esses manuais no sentido que a agência tem um papel de polícia, de regulação, mas ela não quer impor muitas normas porque a gente tem uma questão regional aqui bastante específica pela questão da distância dos centros do país. Então, em relação a alguns serviços, em relação a alguns fornecedores. Então, a gente vai trabalhar para que tenha manuais que cumpram a lei, que atendam os serviços com qualidade, mas também que a gente respeite algumas particularidades locais aqui relacionadas às empresas. Ser flexível em algumas questões, né? Isso. Então, a gente tem aí a questão de fornecimento de produtos químicos, da parte de saneamento, que às vezes tem algum problema influenciado com alguma questão econômica mundial, alguma questão de guerra, como aconteceu recentemente. Ao mesmo tempo, a gente tem peças de ônibus que vêm de outros países, que são importadas, ou vêm de grandes centros, e a gente tem um problema aqui com logística também, de não chegar geralmente no período correto. E a gente está distante de tudo, né? Isso. Infelizmente, essa questão da logística pega muito. Dificulta. Então, essas normas, esses manuais serão editados assim que a lei for atualizada e for aprovada. A agência também ela terá essa autonomia técnica e administrativa. Como é que será garantida aí a independência da agência reguladora municipal em frente aí a pressões políticas ou econômicas? A legislação federal ela vem cada vez mais, digamos assim, afunilando a questão política das agências reguladoras, porque o caráter da agência é um órgão extremamente técnico e menos político possível. Então, hoje já existem critérios para indicação de diretoria. As agências que não estão funcionando de forma plena, as concessionárias ficam impedidas de contrair qualquer tipo de empréstimo público. Então, são vedações que vêm para manter as agências funcionando e, ao mesmo tempo, empoderar elas no sentido de realmente elas fazerem a sua função perante a lei e, ao mesmo tempo, como eu já falei, dar segurança jurídica também para investimentos de algumas concessionárias. Porque, por exemplo, não adianta eu ser um investidor, dono de uma companhia de saneamento ou de ônibus, investir 100 milhões, 200 milhões, 50 milhões e amanhã trocar o presidente, amanhã troca o diretor, amanhã entra uma pessoa que não tem uma capacidade técnica, os manuais não são cumpridos, não são respeitados. Então, é um órgão realmente
que tem uma capacidade técnica para dar essa segurança. Maravilha. E a legislação, ela é considerada aí uma das mais modernas do país, né, na área de regulação municipal. Quais são os principais diferenciais aí dessa legislação em comparação a outras cidades brasileiras? Ela já vem atualizada com as normas da ANA, a NR4, outras normas que já vêm sendo editadas, já vem com a questão que algumas agências vão implantar ainda da vedação da reeleição, o mandato de presidentes, tudo, a questão técnica para indicação de presidentes e diretores, algumas regras relacionadas ao marco legal do saneamento, que mostra qual a capacidade técnica que tem que ser apresentada pelas agências, o plano de investimento que tem que ser apresentado pelas concessionárias, tem que respeitar, e a agência ela vai ser um órgão também que vai filtrar esses investimentos. Todos os investimentos têm que ser aprovados pela agência para ter realmente uma questão sólida que eles possam ser cumpridos. Maravilha. Tiago, a audiência também ela contou aí com uma ampla participação da sociedade civil, certo? E como é que a agência reguladora municipal pretende manter os canais aí contínuos de diálogo com a população após aí essa audiência? Nossa porta principal de entrada é nossa ouvidoria. Nós teremos uma ouvidoria independente, que tem também uma legislação, uma resolução específica dentro da agência reguladora, e para a população entender como vai funcionar esse... tem um problema aqui de ônibus, eu percebi aqui que o ônibus está sem ar-condicionado, ou está quebrado, ou a linha não está passando direito, ou não está tendo água na minha torneira, tem esgoto extravasando na minha rua. Então, assim, a primeira situação que tem que ser feita é uma reclamação na ouvidoria da concessionária. Então, ele deve ir na concessionária, lá vai ter, já com os manuais editados da agência reguladora, um prazo para essa resposta, para resolução do serviço pela concessionária. Caso isso não aconteça, estourando todos os prazos dentro da concessionária, aí sim ele vai com o protocolo em mãos, com toda a documentação que ele deu entrada, ele vai lá para a agência reguladora, para a nossa ouvidoria. E aí a gente terá outros manuais internos, agora para essa etapa de cobrar a concessionária porque que não foi resolvido aquele protocolo específico. Então, respeitando todos os prazos, a gente tem algumas etapas a cumprir em relação à advertência, fiscalização programada, não programada. A gente tem a questão de multa também em último caso e a judicialização também em último caso. Então, tem que respeitar todas essas etapas. Então, a última etapa, caso não se resolva, é a judicialização. Tanto a agência reguladora, quanto o usuário também tem o poder de entrar na justiça, caso não tenha solução. Certo. A regulação, ela também a regulação de saneamento básico, ela envolve aí questões técnicas, financeiras. Como é que a agência pretende lidar, né, com possíveis reajustes tarifários e também garantir a transparência no processo? Hoje não existe um controle, digamos assim, uma prestação de conta de como é feito esse reajuste, né? Então, naturalmente, por exemplo, o saneamento ele é anual, mas a gente tem que respeitar principalmente o que tem no contrato. Então, assim, o saneamento geralmente ele é anual, ele atende algumas especificidades técnicas de investimento, de aumento de preços. Então, assim, a companhia ela tem que justificar qual o motivo daquele aumento. Não pode ser mais uma questão política. Próximo ano tem eleição, eu não vou fazer ajuste. Vou esperar passar a eleição para fazer ajuste. Então, assim, a gente vê isso muito em algumas concessionárias do Brasil. Então, a gente tem que respeitar a especificidade técnica de cada situação. A mesma coisa de ônibus. Então, hoje tem uma decisão também, passa pelo Conselho da Cidade Municipal, a questão da tarifa da tarifa de ônibus, e será criado um conselho também de regulação, que esse é um conselho consultivo, mas todo o critério técnico de decisão, de ajuste de tarifa, passará pelos relatórios, pelas justificativas técnicas que as concessionárias vão repassar para a agência reguladora. Nada da cabeça de ninguém. Perfeito. A elaboração também de manuais operativos é um processo importante, né, na regulação. Esses manuais eles estarão disponíveis ao público ou serão restritos aí apenas na fiscalização interna? Os manuais serão disponibilizados para a população
no portal da transparência da agência reguladora quando estiver funcionando. Ao mesmo tempo, também as concessionárias têm que disponibilizá-los em seus sites ou fisicamente também quando for procurada pelo usuário. Então, são normas totalmente externas que a população tem todo o direito de acompanhar e saber passo a passo o que pode acontecer com o seu processo. Perfeito. E, Tiago, sanções podem ser aplicadas aí em casos de descumprimentos das normas, né? Que tipo de sanções estão previstas aí? Como será garantida aí a aplicação justa? Essas sanções, elas dependem de como está o contrato, porque assim, o primeiro balizador da regulação é o contrato da concessionária com a prefeitura. Então, a agência ela recebe esse contrato e ele é o primeiro manual. Então, assim, a gente extrai dele muita coisa. Segundo ponto é o que diz a lei, as normas reguladoras, as legislações federais. E, na ausência de alguma resolução, de algum artigo que fale disso aí no contrato, a gente utiliza a lei. Então, tudo isso aí será tratado, mas quando houver, vai estar disposto também nos manuais para a população ter acesso. A agência ela integra aí a administração indireta no município. Quais as vantagens e desafios aí existem em ter a agência vinculada dessa forma à prefeitura? A gente está nessa fase de estruturação, então tem que sair tudo do papel, né? A gente pega uma lei que foi criada já há algum tempo, a gente tem que alugar prédio, comprar móveis, contratar, treinar a equipe, ter veículos, até para a gente poder fazer nossas fiscalizações também. Então não é fácil você tirar do papel, envolve questões orçamentárias também. Então a natureza jurídica da agência reguladora é uma autarquia. Ela tem status de secretaria municipal e está ligada diretamente ao prefeito Arthur Henrique, que é o nosso chefe maior. Então, mas ela tem essa autonomia, ela preza pela autonomia, que é a questão da regulação e da fiscalização. Muito bem. A população também precisa compreender, né, um tema técnico complexo. Quais são as estratégias aí a agência usará para tornar a regulação acessível também e compreensível à sociedade? O que a gente quer realmente é que tenha um serviço de qualidade para a população. Nosso papel aqui não é estar condenando, não é estar caçando concessionária, simplesmente que elas realmente sigam o que está na lei, na legislação federal, que elas têm conhecimento, e principalmente dessas atualizações, e que a agência reguladora ela vem realmente para assegurar isso aí, que ela tenha o cumprimento da lei, ao mesmo tempo siga o contrato, ao mesmo tempo siga também para a população as resoluções para ter um serviço de qualidade, que isso é importante. Então, assim, ninguém quer ficar sem ônibus, muita gente depende do transporte coletivo, a gente está numa cidade quente, muita gente quer que o ônibus tenha ar-condicionado, a gente ainda tem um pouco daquela mania do interior, todo mundo sai um pouquinho atrasado de casa porque pensa que vai chegar na hora no trabalho, mas já tem trânsito na cidade, já tem bairros que são um pouco mais distantes, então a gente quer um transporte com qualidade, rápido e frio, vou falar assim também, né? E ao mesmo tempo a gente quer água na torneira, quer um tratamento de esgoto de qualidade também, porque ninguém sai de casa sem tomar um banho direito, né? Ou a pessoa pode até sair, mas ela não sai de bem com a vida. É a necessidade que vai fazer ela sair de casa dessa maneira. Então, esses serviços são serviços essenciais. E a agência reguladora, a pedido do prefeito Arthur Henrique, tá para mostrar realmente a força e regular esses serviços. Fazer com que funcione da melhor maneira possível, né? O evento ele ocorreu no auditório da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública, né? Há planos aí de realizar futuras audiências ou eventos aí em outros bairros para maior alcance da população? Essa é uma etapa importante que foi para consultar a população e ao mesmo tempo apresentar a população à agência, e também está dentro da nossa legislação federal e interna também do município. Essas audiências públicas elas são obrigatórias, consultas públicas também relacionadas a ajuste tarifário também serão realizados, plano de investimentos ou algumas outras ações específicas também serão feitas. Então, assim, a agência reguladora ela tem esse papel social de conversar com a sociedade. Então, sempre está mostrando, sempre está perguntando o que a gente pode fazer e da melhor maneira possível que atenda a eles.
Quais são os desafios legais a agência enfrentou aí durante a sua criação e regulação? A agência terá também responsabilidades importantes no transporte e no saneamento básico, não é isso? São serviços bem antigos que tem aqui na nossa cidade de Boa Vista, né? São contratos antigos. Hoje a parte de transporte está com o EMU, vai passar a ser regulado pela agência. Como eu falei um pouco antes, o saneamento, ele nem está com obras, nem está com serviços públicos. Então, assim, fico um pouco solto a questão da fiscalização, da regulação. Tem algumas ações que são ambientais, que a Secretaria de Meio Ambiente, a FEMAR, que cuida. Mas um serviço regulado, que tenha um órgão definido, qual é o papel dela, quem é que me regula, quem é que me fiscaliza, é bom para todo mundo. Então, Boa Vista, por ser uma capital planejada, uma cidade organizada, vai ser mais fácil da gente trabalhar, diferentemente de alguns outros municípios que a população e a questão urbana é bem mais complicada. Eu não posso comparar uma regulação de Boa Vista com a de Belém. Então, os desafios de Belém e Manaus são bem maiores do que os nossos aqui, pela questão estrutural e a questão populacional da cidade também. Então, a agência tem tudo para funcionar de maneira plena, de maneira efetiva. Maravilha. Há planos de expansão para regular aí outros setores no futuro, né, como a energia, telecomunicações? A agência ela já prevê na sua minuta a regulação dos serviços sólidos, que é limpeza e coleta de lixo. Mas inicialmente a gente vai ficar com água e esgoto e a parte do ônibus. Mas assim, tudo depende muito também da vontade da gestão municipal de realizar algumas concessões municipais, praça, parques, avenidas, cemitério, tudo isso é possível. A gente tem exemplo de São Paulo, por exemplo, a gente tem o Parque do Ibirapuera, é uma concessão. A gente tem a Avenida Paulista, é uma concessão, eles exploram aqueles painéis eletrônicos, então tudo ali, aquelas bicicletas, aqueles patinetes, tudo ali é dentro de uma concessão. Alguém tá tendo um retorno financeiro em relação àquilo ali, está tendo investimento, ao mesmo tempo ele está cobrando para ter um retorno, para pagar as contas, né? Então depende da gestão municipal, mas ela é uma agência multissetorial. Ela pode englobar, futuramente crescendo algum outro serviço, ela vai ter que fazer uma adequação na lei também, de estruturação de uma nova diretoria, então isso aí tudo é possível. A agência também já passou minutas, né, resoluções e manuais prontos. E quando é que está prevista aí a publicação oficial desses documentos e como é que a população poderá acessá-los? Bom, a gente está com as minutas pré-prontas. Aí está dependendo da aprovação dentro da Câmara, da atualização da lei. A lei não foi para a Câmara de Boa Vista ainda, deve estar indo esse semestre ainda. E assim que for aprovado, aí sim a gente inicia as tratativas, a conversa com as concessionárias para aprovação dos manuais. Maravilha. Tiago, a audiência serviu também, né, para apresentar o papel da agência para o público em geral, mas qual mensagem você considera mais importante que os cidadãos levem sobre o trabalho da Agência Reguladora Municipal? Bom, a mensagem que a gente pode passar em relação à essencialidade desses serviços. Então, nosso papel é estar ali garantindo que a população tenha um serviço de saneamento adequado, que possa usufruir, que possa pagar, mas que tenha um retorno, né? A população paga já esse serviço, existem as taxas, as tarifas, ao mesmo tempo também o serviço de ônibus, né? Que tenha uma qualidade. Então, por ser uma capital já organizada no sentido de infraestrutura, a gente também quer que esses serviços essenciais sejam totalmente mais assertivos no sentido da eficiência, da qualidade, para que chegue na ponta para a população. Esse é o papel da agência, essa é a nossa finalidade e esse é o nosso maior desejo. Muito bem. Assim como eu fiquei agora ciente de como funciona a agência reguladora, você também que está aí do outro lado nos acompanhando, espero que tenha entendido o recado que o Tiago passou para a gente. E desde já quero te agradecer aqui a todas essas informações, a essa explicação que nos deixou mais ciente de tudo como é que vai funcionar e que vem mais essa aí só para as melhorias aqui da nossa cidade de Boa Vista. Nós que agradecemos em nome da Agência Reguladora, da Prefeitura de Boa Vista, o prefeito Arthur Henrique,
E é um prazer estar aqui com vocês, esclarecendo nossas dúvidas. Prazer todo nosso. A Rádio Defensoria está sempre à disposição para estar passando todas essas informações para quem nos acompanha. Você já compartilha essa informação. Você também nos encontra no YouTube, no Deezer e no Spotify. E eu sou a Adriana Carla. Vou ficando por aqui com mais um Entrevistas DPE e obrigada a você. Conversamos com Tiago Amorim, diretor-presidente da ARM. Então já compartilha essa informação e até a próxima. Tchau, tchau.